E por isso que nós precisamos buscar ajuda, né, doutor? Exatamente. Porque é muito difícil sozinho, porque como são processos às vezes muito profundos e que falam dessa questão espiritual, da bagagem que se traz de vida passada, muitas vezes é muito difícil sozinho, por si só, perceber, identificar esse quadro e conseguir fazer um processo de transformação. Daí a importância dos auxílios e principalmente quando a gente usa uma abordagem de uma compreensão espiritual da vida, não tem como se pretender uma ajuda privilegiando apenas uma dimensão do ser humano. Então não adianta tratar a depressão apenas com a medicação que atende ao corpo físico, como também não adianta tratar apenas com a terapia que vai ver as questões emocionais e psicológicas, como também não adianta exclusivamente o tratamento na casa espírita, porque apesar de importante, esses 3 aspectos precisam ser trabalhados em problemas complexos como a depressão, transtorno de pânico, etc. Então nós precisamos ter uma abordagem ampla, interligada. No caso de depressões graves, nós precisamos da medicação para ajudar o cliente a sair daquele tipo de sintomatologia. Precisamos da terapia que possa ajudá-lo a tomar essa consciência. E precisamos de um tipo de tratamento espiritual que possa dar conta também das questões espirituais envolvidas naquele quadro da depressão ou do transtorno de pânico. Muito bom. A síndrome do pânico, ela é um quadro de depressão? Não. O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade. As pessoas costumam fazer essa confusão, é muito comum e razoável, porque na grande maioria das vezes o quadro de pânico ele tem como desdobramento um quadro depressivo. Mas o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. As pessoas têm um problema de ansiedade que desenvolve uma crise de pânico e a partir daí uma sequência de crise de pânico. A maioria das pessoas tem como consequência o desenvolvimento de uma depressão. Então, muitas vezes, a depressão fica quase que mais forte do que o próprio medo que vem associado ao pânico, fazendo com que as pessoas pensem que o pânico é uma depressão. Mas a depressão é um efeito secundário no caso do pânico. Vamos falar um pouquinho e rapidamente das características da síndrome do pânico, para quem está nos assistindo poder raciocinar conosco nessa lógica? O pânico, normalmente, ele se estabelece a partir de um momento, num primeiro momento de crise, onde a pessoa passa por uma situação onde ela, sem ter porquê, aparentemente, não há nada que justifique, ela desenvolve e começa a desenvolver um tipo de medo de que algo muito ruim vai acontecer com ela, algo terrível vai acontecer, que ela vai morrer, e ela desenvolve, então, uma descarga física muito forte. Tremor, taquicardia, ela pode ter sudorese, ela pode ter até desmaio, porque ela é invadida por uma onda de terror, de medo, como se algo muito ruim fosse acontecer. Mas não há nada, aparentemente, que justificasse aquilo. Normalmente isso tem um pico de 10 minutos e normalmente a pessoa fica com aquela apreensão de voltar a sentir aquele medo, o que acaba acontecendo num período médio de 30 dias ou um pouco mais. A partir daí tende a entrar numa série, uma sequência de episódios de pânico como esse. E aí então se estabelece o que a gente costuma chamar de um transtorno de pânico. Ou seja, então quando são picos de medo e com essa sensação bastante acentuada e que se repete ao longo de algumas vezes ao longo do tempo, ao longo de 6 meses, repetir algumas vezes. Isso caracteriza então um desequilíbrio na neuroquímica cerebral e é um transtorno de ansiedade. Então o que caracteriza o pânico são principalmente esse início desses episódios de pânico. E a partir daí, enfim, acaba se estabelecendo essa sequência e um quadro bastante complexo. Agora, pode ter algo no mundo espiritual que a pessoa não consegue ver, identificar com os olhos físicos, com o corpo físico, mas que realmente está acontecendo? No sentido assim de uma perseguição espiritual? Com certeza. Normalmente, nesses quadros mais graves, numa depressão ou no transtorno de pânico, nós temos a facilidade ou a interferência desse tipo de influência espiritual obsessiva que acaba potencializando esses medos. Então você imagina uma pessoa que está desenvolvendo uma crise de pânico como essa e ela tem uma experiência de vida passada onde passou por uma morte coletiva, um desastre, alguma coisa muito grave. E ela tem isso como um registro psíquico. O tipo de interferência espiritual acaba estimulando isso. Olha só, você vai morrer sem assistência, ninguém vai nem saber que você morreu. Isso então agravando e intensificando o quadro de ansiedade. Mas o processo obsessivo ele não cria ansiedade, ele estimula aqueles traços do indivíduo para que potencialize o sofrimento dele. Aí que está o projeto de vingança, né, ou de revide da entidade espiritual que influencia no sentido de prejudicar ou de manter o indivíduo no seu sofrimento. Da mesma forma a depressão. Tá vendo? Não adianta nada. Não vai adiantar nada, vai dar certo, a vida vai continuar assim mesmo. Para quê? Se mata. Sai por a via do suicídio. Muitas vezes estimulando a pessoa a perder aquela oportunidade, ao invés dela conseguir perceber o que aquela oportunidade de vida está procurando trazer no sentido da aceitação, da reação, da aceitação em relação à vida. Então a influência espiritual ela atua muitas vezes evidenciando e potencializando esses traços que o indivíduo, que nós já trazemos na nossa bagagem espiritual. Na sua experiência,
Como terapeuta, há cura para a depressão? Com certeza. Porque na medida que o indivíduo, como ser espiritual, ele toma consciência da necessidade de transformar aquele traço de personalidade que a gente falou, desenvolve, por exemplo, uma aceitação em relação a poder aceitar que a vida, muitas vezes, é do jeito que a vida deve ser. Nós procuramos, então, interagir de uma forma mais harmônica com o fluxo da vida, nós deixamos de brigar com a vida. O nosso corpo, então, passa a reagir de uma forma mais harmônica e as pessoas, então, começam a sair desse quadro. Nós temos tido muito sucesso, né, em quadros de depressão, justamente quando as pessoas são capazes de tomar consciência e promover esse processo de transformação do seu comportamento, dos seus valores, daquilo que determina aquele quadro. A partir do momento que toma essa consciência, nós somos capazes de superar qualquer tipo de transtorno. Depende muito do envolvimento e da mobilização da pessoa no seu desejo de crescer, do seu desejo de transformar. Mas para isso é preciso aceitar que é necessário uma transformação, uma mudança na visão da vida. As pessoas continuam muitas vezes, como crianças, se debatendo e querendo que a vida se curve aos nossos caprichos. Mas a vida não se curva aos nossos caprichos. Nós precisamos aprender que para crescer é preciso interagir de uma forma madura com a vida. Perceber o que realmente vale a pena, qual é o sentido das nossas ações e o porquê que nós estamos encarnados. Quando a gente começa a ter essa consciência e investimos nos caminhos naturais do progresso e da evolução espiritual, a vida deixa de ter obstáculos. Nós passamos sempre a ter aprendizado sobre isso. Então, o difícil é levar o cliente e a pessoa a perceber essa necessidade de transformação. Mas quando ela percebe, nós temos presenciado verdadeiros processos de cura, de transformação, de mudança de meta existencial, quando as pessoas se dão conta que são espíritos, que estão em processo crescente, permanente de aprendizado e que a vida está nos colocando exatamente onde nós precisamos estar. Ela nos coloca diante das dificuldades de enfrentamento dos nossos obstáculos. Os sofrimentos são formas de crescimento, de transformação. Quando a gente encara isso e olha para o sofrimento, o que ele está desafiando de aprendizado e aprendemos, nós somos capazes de superar qualquer coisa. A vida nos coloca onde nós precisamos. O deprimido ele tem um grande desafio de poder, pela aceitação, perceber o quanto que a vida proporciona a ele momentos de crescimento. E não reação de rebeldia quando ele não quer daquele jeito. Vai percebendo que talvez daquele jeito seja algo muito importante para o aprendizado dele. Quando a gente começa a ver com essa perspectiva, nós somos capazes de verdadeiros milagres, né? Entre aspas. E as ferramentas que a doutrina espírita pode oferecer para quem está nesse quadro de depressão? Uma das coisas importantes em relação a qualquer tipo de tratamento da espírita ou dentro da casa espírita é, primeiro, a própria fluidoterapia, né? A questão do passe, da água fluidificada, de alguma forma ela ajuda a começar a mudar um pouco essa sintonia, esse tipo de envolvimento, as influências espirituais. Mas principalmente quando a gente começa pela reflexão da doutrina espírita a perceber uma outra realidade da vida. Perceber a lógica da reencarnação, qual o sentido então da gente estar aqui, o porquê das dificuldades, das doenças, no sentido daquilo que a gente precisa modificar como espírito. E além disso, a oportunidade do trabalho. Porque muitas vezes o deprimido também não tem uma perspectiva em relação à sua realização. Então a oportunidade de poder estar convivendo com outras pessoas, num ambiente que estimulante, que possa ter um envolvimento em termos de trabalhos sociais, do trabalho de compartilhar com as pessoas, nos ajuda a perceber que nós não somos os únicos a ter problemas, que temos pessoas que muitas vezes assistidas que passam por problemas muito mais graves que o nosso, e às vezes de uma forma muito mais alegre e motivada. Esse tipo de realidade faz com que também aumente a nossa capacidade de reflexão e a possibilidade de mudança. Daí então a importância, né, de toda essa atividade que a Casa Espírita pode oferecer como um auxiliar importante no processo de renovação e de transformação do espírito que passa por uma situação difícil, às vezes com uma depressão crônica. Muito bom, Milton, suas palavras finais. O que eu queria deixar como mensagem é isso, né? A gente vem falando ao longo de muitos anos sobre essa questão da lógica do sofrimento. Quando nós nos deparamos com algum tipo de sofrimento como esse, estamos sendo convidados pela vida a poder observar o que nós precisamos transformar dentro de nós, dentro do nosso crescimento espiritual. Então, se você passa por algum tipo de dificuldade como esse, observe então o que a vida quer mostrar em termos de aprendizado, de ensinar para você. E, com certeza, com isso você vai não só superar a sua doença, mas se tornar, de repente, uma pessoa melhor, um espírito melhor. Obrigada, Milton, pela sua presença no nosso programa. Obrigado.